Pessoal, vamos falar hoje sobre o PIB do terceiro trimestre, que foi publicado ontem pelo IBGE. Importantíssimo a gente começar a registrar esses índices. Em relação ao segundo trimestre do ano de 2018, nós tivemos um crescimento de 0,8%. Vamos colocar aqui na tela para que vocês possam ter ideia. No primeiro trimestre de 2018, o crescimento do PIB foi de 0,2%, ou seja, janeiro, fevereiro e março teve um crescimento de 0,2%. No segundo trimestre foi mantido a mesma taxa de crescimento de 0,2%. Agora, no terceiro trimestre, em relação ao segundo trimestre, o PIB cresceu 0,8%, ou seja, no período de julho, agosto e setembro, o PIB cresce 0,8%, ainda é muito pequeno o crescimento, percebe-se que a nossa economia continua patinando dentro desse contexto aqui. Inclusive, o IBGE divulgou essa semana uma queda do desemprego, só que a queda do desemprego está relacionada apenas à economia informal, ou seja, cresceu o emprego na economia informal, ou seja, as indústrias estão empregando menos ou não empregando com a carteira assinada, o setor produtivo. Muito bem, então é importante registrar esse ponto, embora nós tenhamos ainda 12 milhões de desempregados na nossa economia. Mas vamos ver agora aqui o desempenho aqui por setores. Nós temos a agropecuária, cujo crescimento foi de 0,7%. Nós temos a indústria, que não fechou negativo, é uma boa notícia, embora o crescimento seja pífio, foi de 0,4%, o setor de serviço de 0,5% e o consumo das famílias de 0,6%. Aqui merece uma observação. Do PIB, 64% do PIB, nós temos aí representado o consumo das famílias, que teve um crescimento de apenas 0,6%, porque nós sabemos muito bem que as famílias se encontram endividadas. São 63 milhões de brasileiros ainda no Serasa. Então, a família estando endividada e ela representando 64% do PIB, obviamente que o crescimento total do produto ele tende a cair, porque é o baixo consumo aí que está influenciando, obviamente que está relacionado aos investimentos que não estão ocorrendo. Muito bem? Então aqui nós temos aqui nesse cenário, né, o desempenho dos setores. Nós temos aqui agora o investimento que cresceu no terceiro trimestre, 6,6%. As exportações cresceram 0,7% e as importações 10,2%. É natural que, tendo um crescimento de 0,8% no terceiro trimestre por parte da economia doméstica, aumente também as importações, porque são as máquinas, os equipamentos que a indústria brasileira ainda não produz. Então, as empresas, os agentes econômicos importam. Muito bem? Nós temos aqui também a taxa de investimento de 2017 foi de 15,4%, a de 2018 de 16,9%. Então, o que nós podemos dizer é que, apesar dos pesares, a economia está crescendo, cresceu 0,8%, repetindo, em relação ao segundo trimestre de 2018. Podemos dizer que é um PIB considerável? Não, ainda é um PIBinho. Nós sabemos muito bem que a reforma trabalhista ocorreu em novembro de 2017,
mas os empresários ainda estão tímidos no que tange à geração de empregos. O IBGE confirmou agora, repetindo, que o emprego cresceu, mas cresceu o emprego informal. Até porque nessa época é natural que o comércio empregue mais para o Natal. Existe uma sazonalidade nesse mercado de trabalho, nesse período, ou seja, de agosto a setembro. De julho a setembro, porque as empresas começam a reativar, o comércio começa a fazer encomenda para o Natal. Muito bem, mas de qualquer forma, vamos registrar uma outra questão. O presidente Michel Temer entregará o país ao próximo governo com desemprego acima de 12 milhões de brasileiros. Nós temos ainda 63 milhões de famílias endividadas. Essa será a herança que o governo Bolsonaro herdará por parte do governo reformista de Michel Temer. É preciso fazer as reformas no Brasil, sem dúvida, a reforma da Previdência, a reforma do Estado, só que essas reformas terão que ser mais discutidas. Inclusive, o presidente eleito Jair Bolsonaro disse que a atual reforma da Previdência do senhor Michel Temer é agressiva ao trabalhador. Ele mandará ao Congresso Nacional uma reforma o ano que vem que mantenha um relativo equilíbrio entre as forças econômicas para que o Estado brasileiro retome a sua capacidade de investimento. Mas, digo mais, eu acho que o cenário está melhorando, porque nós temos hoje uma inflação sob controle, que não chegará a 4,5% em dezembro. Nós temos uma taxa Selic de 6,5%. Nós temos reservas cambiais de mais de 300 bilhões de dólares. Eu acho que está na hora dos empresários do mercado começarem a repensar as suas posições e começarem a retomar o investimento. Porque tudo bem que existe a variável guerra comercial entre China e Estados Unidos aí, que está gerando uma incerteza no cenário externo. Mas no cenário interno, a conjuntura é muito interessante. Inclusive, a instabilidade política em relação ao novo presidente, essa variável já não existe mais. Ou seja, já foi definido o presidente da República. E nós sabemos quem é a equipe econômica, as diretrizes já estão sendo construídas, então é importante o empresário começar a retomar os investimentos. A taxa de juros na ponta ainda está muito alta, os bancos estão vivendo aí a euforia, o êxtase de uma ciranda financeira, sim, estão. A taxa de juros na ponta precisa ser diminuída, isso é importante. Esperamos que o novo presidente do Banco Central, apesar de ser oriundo do Santander, ele comece, de certa forma, a trabalhar mais o mercado financeiro para que a taxa de juros na ponta diminua, para que as famílias possam ter mais crédito, as empresas possam ter mais crédito e nós começarmos a retomar efetivamente o nosso crescimento econômico. Um abraço, pessoal!